Passo agora a palavra para tratar do tema A Luta das Mulheres por uma Aposentadoria Digna, a doutora Cléia Costa, que é vice-presidenta da Caixa de Assistência dos Advogados. Doutora Cléia, a palavra está contigo. Bom dia a todas as pessoas. Eu peço a permissão da palavra aos mais velhos, a quem eu devo o meu trabalho, e aos mais jovens, a quem eu devo o meu exemplo. E dizendo que esse tema, inclusive e principalmente, ele é uma relação intergeracional. O foco dele é exatamente princípios que alimentam uma continuidade da existência social a partir das contribuições dos mais velhos para os mais jovens e dos mais jovens para a sua próxima geração. Eu estou na Bahia e tenho certeza que não foi por mera coincidência, na casa de uma quilombola, na comunidade quilombola do Caunge, no território do Recôncavo da Bahia. E depois de ter vivido uma experiência que tem muito a ver com a temática que vamos tratar, que foi a experiência da chamada Esmola Cantada de São Roque. Essa esmola cantada por São Roque tem alguns municípios que mantêm essa tradição ancestral, e ela diz de como todos os participantes vão de casa em casa pedindo a esmola de forma cantada para preparar os festejos de São Roque, que é, na tradição cristã, mais atualizada pela ciência e pela religiosidade de matriz africana, identificada como Omolu, que é quem cuida da saúde e da previdência, cuida do bem morrer. E essa tradição fala, com o canto que é feito, que as contribuições que são dadas para a festa desse santo representam uma troca com os louvores que serão ofertados a quem participou no céu e na terra no momento da passagem ou no momento da morte. E aí lembrar, a partir dessa experiência, que é muito rica, que o primeiro local de acolhimento previdenciário, acolhimento nas necessidades de doença e de morte, foram e são experiências das Irmandades Negras, as Irmandades baianas, que construíam esse pecúlio a partir da contribuição de todos, a fim de adquirirem as cartas de alforrias, mas também para fazer face às despesas fúnebres e também de nascimentos. Então, significa que as experiências previdenciárias universalistas, elas nascem ou elas são cultuadas a partir de um processo que é anterior até o próprio Estado, e que foi daí também que a gente colheu a primeira experiência, vamos dizer assim, institucionalizada da poupança na Caixa Econômica Federal. Esses pecúlios privados, eles foram incorporados e formaram a primeira base do nosso sentido de poupança, do nosso sentido de precaução para o futuro. E todos esses pontos, eu gostaria de começar agradecendo o convite e a confiança do nosso presidente Adilson, que, em relação a mim, tem sido manifestada ao longo da minha vida. O ano passado, o ano de 22, por exemplo, tivemos a possibilidade de discutir o mundo do trabalho numa perspectiva do recorte racial e as normas internacionais, já porque entendemos que muito do que está construído na institucionalidade
do Estado brasileiro ainda é muito aquém da promessa que está nessa Constituição tão retalhada, tão emendada, mas que ainda conserva princípios que orientariam mudanças, transformações que fossem inclusivas de toda a sociedade brasileira. Porque, ao dizer que eu estou numa comunidade quilombola, eu também estou a dizer que essas pessoas, e em maioria feminina, estão excluídas do sistema previdenciário. Esse sistema previdenciário ali não chega, e quando chega, é em situações bastante reduzidas. Porque se aqui eu for fazer um levantamento, eu não vou encontrar nenhum por cento dessas pessoas em fase de aposentadoria em condições de serem aposentadas. Muitas delas têm os benefícios da assistência social, mas não do sistema, nem por tempo de serviço, e muito pior agora, no sistema contributivo, como foi trazido, né, nas brilhantes lições anteriores de professor Pardal, Sérgio Pardal, e do doutor Marcos Barroso. Quero dizer que eu carrego comigo também experiências que têm me feito manter-me na ativa da luta e na perseguição de soluções para esse país, porque tive a honra de, por mais de 15 anos, participar ativamente como advogada na seara das discussões e da defesa da classe dos bancários. E lá nós vivemos a experiência do final da década de 1990 para o início da década de 2000, da grande tragédia que foi a questão da doença Ledorte e o comportamento institucional do INSS, que considerava todas essas pessoas afetadas por aquele drama como uma farsa, e tivemos que enfrentar grandes discussões judiciais e grandes discussões políticas no âmbito do INSS para que houvesse acolhimento tanto dos benefícios previdenciários acidentários quanto das aposentadorias por invalidez acidentária, com grandes discussões de orientação das perícias, que chegaram ao ponto de terem para aquele quadro crônico e continuado altas programadas previamente, e que foi necessário o sistema judiciário para fazer aquele enfrentamento. E me lembro bem que os profissionais da área de saúde, estudiosos, que conseguiam elaborar os relatórios detalhados e que demonstravam a existência da doença, esses peritos e esses médicos, né, assistentes, foram depreciados, foram perseguidos pela própria estrutura do INSS, da autarquia, que deveria, naquele momento, ter visão para perceber a tragédia que representava, naquele momento, aquela doença. Também carrego comigo a experiência da lida trabalhista em uma outra categoria de benefícios, sempre na linha de salário mínimos, do piso da Previdência, mas muito mais sacrificados no reconhecimento da aposentadoria especial, que é a categoria dos trabalhadores em limpeza urbana. Esses, ainda que estejam na mão com o seu perfil profissiográfico, recebem do INSS, na maioria das vezes, a resposta negativa à sua aposentadoria especial, e precisa enfrentar longas discussões judiciais para ter o seu direito atendido. Embora conste, entre as atividades de aposentadoria especial,
esse, essas atividades de limpeza, principalmente o coletor, principalmente o varredor, né? Que são as atividades mais típicas, sem desprezar outras atividades que também deveriam estar ali inseridas, sem qualquer discussão, já que é uma atividade que está correlacionada com a área de saúde pública e área de saneamento, ou seja, atividades que são essenciais a garantir uma vida saudável para toda a sociedade. Eu faço esse introito para dizer que, nesses mais de 40 anos de atividade profissional, eu ainda creio que serão os princípios constitucionais, serão os objetivos fundamentais da nossa Constituição que poderão nos alavancar para um outro roteiro de inclusão de tantos brasileiros que são ignorados, totalmente ignorados pelo sistema previdenciário. E quando eu digo isso, a gente pode incluir as comunidades tradicionais brasileiras, que certamente sequer têm noção, né? Porque não tem um processo educativo, formativo, isso que o doutor Marcos nos traz sobre um planejamento previdenciário. E aí o meu recorte ainda é mais difícil ainda nesse momento, porque eu ainda tenho que fazer o recorte de gênero. E, ao fazer isso, nós vamos encontrar as grandes injustiças e inseguranças jurídicas no sistema previdenciário. Esse sistema previdenciário que foi pensado para ser distributivo, para ser equitativo, para ser acolhedor, né? No momento em que você tem uma necessidade transitória ou que você também tem, ao final da sua vida, depois de ter contribuído com o trabalho, a oportunidade do descanso remunerado, porque isso nada mais é do que observar essa responsabilidade intergeracional que nos faz crer que a vida do idoso é importante por suas experiências acumuladas, pela sabedoria que ele deve carregar e que é aquele momento que ele pode contribuir com ideias que aprimorem ou melhorem a sociedade. Mas a visão que nós temos, até mesmo estruturalmente, dentro da autarquia, não é essa. E as medidas estão sempre adotadas para não só reduzir o valor, mas reduzir o tempo de permanência nessa previdência. O fenômeno não é local, o fenômeno não é só nacional, o fenômeno é internacional, e nós vamos encontrar históricas lutas recentes em países já ditos desenvolvidos que atacam essa necessidade desse acolhimento do idoso com alterações na aposentadoria e no tempo da aposentadoria. Não dá para fazer essa discussão com recorte de gênero sem pensar antes que a grande transformação, que inicialmente foi sutil, mas depois foi determinante da Previdência que nós temos hoje, o professor Sérgio nos trouxe isso aqui, foi essa alteração de tempo de serviço para tempo de contribuição. Quando isso se fez, já deixamos metade daqueles que tinham uma expectativa de aposentadoria fora do sistema, já que, até aquele momento, você só precisava demonstrar o trabalho e não se responsabilizar pelo ato que era do empregador, que era a contribuição efetivamente nos cofres do INSS e da autarquia, do órgão previdenciário. Então, naquele momento, o trabalhador ele acordou com uma obrigação que, para dar conta, às vezes, nem ele indo ao poder judiciário em busca de uma sentença,
é capaz de lhe garantir a sua aposentadoria, porque o seu tempo passado não é admitido para aquele efeito de aposentar-se. Então, naquela época, quando as grandes discussões circulavam em torno de como seria essa transição, que já se discutia e até hoje não se está em prática, que a fiscalização que o trabalhador precisava exercer precisava ser coletivo, e que o próprio conselho previdenciário, os conselhos previdenciários não davam conta, e que era necessário criar estruturas já desde a empresa, no interior da empresa, e também nas estruturas sindicais, com reconhecimento do próprio sistema estruturado de previdência, para que dali a fiscalização fosse feita sobre os empregadores e sobre aqueles que tinham o dever de fazer esses repasses para a Previdência. Mas nada, nós não avançamos nesse sentido. Nós não avançamos, enquanto trabalhadores, nesse processo de coletivo de fiscalização dessas dessas contribuições, né, do repasse dessas contribuições. E, infelizmente, o processo de terceirização ainda veio agravar, e quando você vai procurar quem tem a primeira obrigação de fazer esses depósitos, fazer essas contribuições, repassar essas contribuições, essas empresas já desapareceram. Isso seja quanto às contribuições, seja também quanto os laudos de perfil profissiográfico responsáveis pelas pelas aposentadorias especiais. Então, nós temos uma grande carência e que me alegra muito que hoje nós estejamos na CTB fazendo essa discussão, porque o que começa na CTB contagia favoravelmente todas as outras centrais, e eu sei que as outras centrais também têm essa preocupação de gerar sistemas de controle que protejam o trabalhador. Na sua maioria, trabalhadores submetidos ao regime seletista, mas também trabalhadores que estão hoje nas atividades precarizadas e que precisam, talvez, muito mais ainda da proteção. Quero dizer que o Brasil, e aí são os grandes escritores dessa área, o Brasil chama a atenção por um caráter pouco educativo para as suas relações previdenciárias, para esse caráter de planejamento de suas aposentadorias. Isso reflete diretamente, agora, quero começar por aí, no que se chama essa proteção da mulher no sistema previdenciário. Então, de recente, vamos dizer assim, recente ocorrência nesse país, que as mulheres, embora força de trabalho determinante da preservação da vida e organização social, e aí as mulheres negras dão um grande exemplo, porque elas foram e são até hoje uma fonte de organização, de renda familiar, de proteção direta dos filhos, porque ainda são, em sua maioria, chefe de família. Essas mulheres de forma recente que a gente tem o reconhecimento delas como absolutamente capazes para gerir a sua vida civil, porque é de 62, que a gente chama do Estatuto da Mulher Casada, que a gente vai reconhecer a mulher em condições de determinar a sua organização, né, civil, previdenciária, social, do trabalho. Até então, ela vivia sob o jugo do seu marido, e que esse marido era, inclusive, autorizado por lei a retirar esta mulher do ambiente de trabalho se ele admitisse que o trabalho dela atrapalhava a organização familiar. Ou, se ela, mesmo estando trabalhando, o marido migrasse por transferência para outro lugar, era ela que tinha que ser demitida e, muitas vezes, encerrar sua carreira profissional.
isso para aquelas que ainda estavam, né, na possibilidade de estar no sistema de trabalho remunerado e regido pelas leis da CLT. E imagine, então, a situação das mulheres que estavam fora desse sistema, embora como agentes do progresso, né, da lucratividade dessa sociedade com o seu trabalho, desde na condição de marisqueiras, empregadas domésticas, comerciantes, costureiras, todas elas que o abrigo na vida previdenciária se dava a partir de um carnê e de pagamento regular dessas contribuições para que ela pudesse, ao final, ter uma aposentadoria no piso mínimo da Previdência. Então, se nós considerarmos o sistema previdenciário como um todo, apenas 33% das mulheres estão inseridas com algum benefício, em contrapartida, os homens estão 66% dentro desse sistema, podemos excluir aqueles que ali não estão. E estão sempre no patamar mais baixo, porque estão nas atividades com menor remuneração. É claro que a falta de equidade na remuneração, mesmo nos vínculos seletistas, eles vão repercutir na condição e na capacidade contributiva dentro do sistema. Então, nós temos princípios constitucionais e princípios dentro do próprio sistema de seguridade, quando trata saúde, assistência e previdência, que buscam corrigir essas diferenças, mas que até hoje não estão em prática, ou estão minimamente em prática. Que até mesmo se você considerar o regime próprio do servidor público e o acesso por concurso, vocês vão encontrar diferenças previdenciárias para essas mulheres, na medida em que o patamar salarial, remuneratório, vai ser acrescido com exercício de cargos de confiança, e essa repercussão na sua previdência, e a maioria dos cargos vem sendo exercido, e mesmo após a tentativa de paridade ou a tentativa de cotas nos cargos comissionados, ainda a maioria é masculina. Então, vocês percebem que, em relação à Previdência, se fizermos um recorte de gênero, nós encontraremos as deficiências e as desigualdades nitidamente percebidas para gênero feminino. E foi com muita expectativa que nós fizemos e esperamos as discussões e o protocolo de gênero para efeito de julgamentos na Justiça do Trabalho, na legislação trabalhista. Foi uma discussão importantíssima que o CNJ provocou, com a participação de juízes da classe trabalhadora, da classe de advogados e advogadas, e hoje nós temos um documento que orienta minimamente os julgamentos com base nesse protocolo. Mas nós não temos isso na relação previdenciária. Eu acho que é momento também, fica como mais uma sugestão, além desses conselhos locais, desses conselhos sindicais, desses conselhos por empresa que precisamos fazer para o acompanhamento das contribuições previdenciárias para aqueles que já estão no sistema, a discussão também de um protocolo de análise da questão previdenciária com recorte de gênero, porque as normas internacionais orientam essa igualdade, e essa igualdade, essa equidade, melhor dizendo, nem igualdade, é equidade, porque quando tratamos de equidade, tratamos de corrigir a partir de ações e políticas compensatórias, reparatórias às situações que levam a desigualdades. Então, a partir da equidade, a gente precisa pensar um modelo
previdenciário que seja realmente de inclusão da sociedade brasileira, né? Pensando que nós temos as diferenças instaladas, as diferenças negativas instaladas em relação à questão de gênero, em que as mulheres estão ainda aquém de uma situação de igualdade dos homens dentro do sistema previdenciário, seja de forma quantitativa, mas também qualitativa, e ainda pensar para além que existem segmentos, grupos, comunidades reconhecidas legalmente e que essa previdência sequer se manifesta, né? E esses grupos, né, esses segmentos, as comunidades tradicionais, fundos de fecho de pasto, gerazeiros, comunidades urbanas e rurais, porque quando falamos, por exemplo, das comunidades tradicionais quilombolas, elas não são apenas comunidades rurais, mas também urbanas, ainda afastados de um sistema que se diz ser, na Constituição, universalista e de cobertura de atendimento de toda a sociedade brasileira. Tem um aspecto em relação à mulher que ela vai depender de ações concretas, legais. Qualquer reforma ou qualquer legislação que venha a tratar de cálculo previdenciário, tem que haver um recorte nesse sentido, porque você só faz essa correção para a equidade a partir de compensações. E, necessariamente, você pode dizer, mas nós somos todos iguais previdencialmente, e não somos. Por isso é necessário pensar, para cada contribuição, como você vai fazer ações afirmativas, ações que diferenciem para gerar a equidade a partir da forma que você contribui para a Previdência. Quanto vai valer cada contribuição para você fazer essa correção histórica, já que a base dessa Previdência não se levou isso em conta. Todo trabalhador é igual. Não é. E nós temos aqui no Brasil, pelos aspectos patrimonialistas, pelos aspectos patriarcalistas, pelos aspectos colonialistas, sempre um desconhecimento, uma ignorância sobre a existência e a força-trabalho da mulher, que não se dá nos mesmos ambientes, mas se dá para além do ambiente, vamos dizer assim, tradicional da fábrica e o lugar tradicional das instituições, se dá para além disso no ambiente doméstico e no ambiente social. Porque são essas mulheres as principais gestoras do cuidado. Então, a gente também está discutindo isso, e de como é que esse cuidado, voluntário, na grande maioria das vezes, mas que assegura vida saudável, assegura proteção social, tá? E essa é a base do sistema de seguridade no Brasil, proteção social. Essa mulher pode, na condição de cuidadora, ocupar um lugar de destaque dentro das garantias previdenciárias. E quando a gente fala isso, fala muito mais amplo, para além da aposentadoria, de todos os benefícios previdenciários. Se ela é uma cuidadora e ela não está acolhida dentro desse sistema, como acolher pelo fato dela prestar um serviço voluntário de cuidado? A gente precisa pensar, porque essas peculiaridades de como a gente organiza no Brasil a proteção social, o acolhimento da juventude, o acolhimento dos idosos, do cuidado que é prestado diariamente nessas comunidades tradicionais, que muitas vezes está no apagamento do reconhecimento do Estado institucionalizado. Como é que a gente pensa isso dentro do mundo da Previdência Social? Então, nós temos discussões que atravessam o lugar de ser mulher nesse país e que, certamente, teremos que fazer uma mudança estrutural, né? Para além de pensar nos problemas
e das consequências que sofremos ao longo do tempo com essa tentativa de esvaziamento do sistema de previdência pública para prestigiar o sistema de previdência privada. No Brasil, por exemplo, houve um momento que a gente sentiu que a grande pressão era gerar uma previdência complementar, uma previdência de fundos privados, né? E o que eu reputo, que não colheram os resultados esperados com a classe popular, é porque nós não temos educação previdenciária, que é um outro ponto que, para nós mulheres, é fundamental em qualquer proposta de mudança legislativa. A gente precisa criar sistemas educativos específicos por área, previstos em lei, para que tenhamos assim um fortalecimento do que já tentamos fazer de maneira voluntária e dentro das nossas discussões dos grupos feministas. Eu creio que essa temática ela chega a ser uma temática político-filosófica, de alteração completa, ou pelo menos em parte, do que está assentado até hoje. Nós não fizemos um recorte de gênero, como também não fizemos um recorte de raça. E aí nós temos uma população totalmente excluída da mínima proteção que se vem a partir do sistema previdenciário. Então, como sugestão, e eu sei que essas discussões serão muito importantes nessa campanha de valorização do sistema previdenciário, da aposentadoria no Brasil, que a gente, ali, nessa construção dessa campanha, a gente foque nessas necessidades de políticas específicas para incluir, para aumentar o contingente